Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo do 45 Minutos, conteúdo inédito aqui na seção de vídeos. Esse é o Pré-Rodada. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli. E o Pré-Rodada não é corte de live, tá? É um dos muitos conteúdos que a gente está postando aqui diariamente. Então você que se acostumou às nossas lives, se acostume também a todo dia dar uma olhadinha ali na nossa seção de vídeos, que você vai encontrar produtos como esse pré-rodada, tá? Eu e Cássio, nesse programa, a gente vai fazer análise dos 10 jogos do final de semana, com foco, naturalmente, nas 5 partidas em que os clubes do Nordeste entram em campo, tá? São 3 jogos no sábado, Sport, Vitória e Fortaleza jogam no sábado, Ceará e Bahia jogam no domingo, uma 17ª rodada completa, tá? Tem sido assim nesse momento brasileiro. Final de semana, rodadas completas, no meio de semana, que parou, né, nessa última quarta, foram algumas rodadas quebradas, o que gerou um déficit de 13 partidas no campeonato. Por falar em déficit, Cássio, a gente usou muito essa palavra nos vídeos que a gente lançou nessa sexta-feira, tá? A gente lançou finalmente o balanço do Santa Cruz, tá? Que foi o último clube a publicar oficialmente o balanço da temporada 2024. A gente trouxe o raio-x financeiro do Santa Cruz, mas faltava esse capítulo para que a gente pudesse fazer esse grande programa que já está disponível aqui na nossa seção de vídeos. Raio-x financeiro, Cássio, dos 7 clubes do Nordeste. Receita, déficit, passivo, direitos de TV, sócio, bilheteria, patrocínio, marketing, venda de jogadores e até o orçamento para 2025. Ficou um conteúdo robusto, né, Cássio? Acho que a gente conseguiu passar bem, item por item, trazendo a comparação das equipes, Cássio. Fred, dos 7 clubes que a gente aponta como os mais tradicionais do Nordeste, né? Os 3 do Recife, os 2 de Salvador e os 2 de Fortaleza, e que nesse balanço foi legal para fazer. A gente não fez isso ano passado, não desse jeito que a gente fez. A gente sempre tentava fazer um post, um vídeo dos balanços, mas nunca com esse comparativo que a gente trouxe hoje, porque como cada clube divulgava o seu demonstrativo contábil de um jeito, então nem sempre a abertura de dados, de informações, dava para você padronizar. E dessa vez a gente conseguiu fazer isso. O curioso é que o único ponto de não padronização foi justamente o clube de maior receita, que a gente imagina que seja um clube que foi o Bahia, já nesse modelo de SAF, porque o Bahia pré-SAF até mostrava, e o Bahia juntou em um só item bilheteria e sócios. E aí a gente juntou de todos os outros para fazer esse comparativo, mas também apresentamos da forma como tem que mostrar que é só sócio e só bilheteria. A gente traz esse dado, mas para padronizar, a gente colocou bilheteria e mensalidade de sócio num quadro só, para todo mundo ficar igualzinho. Mas eu acho isso um problema do Bahia, mas foi o único ponto. Agora, até venda de jogador de todo mundo a gente conseguiu trazer esse dado, como você falou, os orçamentos, e foi bem em cima, porque o orçamento do Santa saiu junto com o balanço do Santa. A gente só está fazendo esse vídeo agora, porque no dia 22 de julho, com quase 3 meses de atraso, o Santa divulgou o balanço dele. Então só agora a gente conseguiu completar para fazer da forma como a gente queria. E o curioso é que recentemente também o Bahia divulgou o orçamento dele, ou seja, no fim das contas, Fred, demorou para sair, mas ficou tudo amarradinho. E no momento, esse vídeo, como você está vendo o tempo na tela, quase 1h40, é um vídeo longo, a gente passa por vários pontos, mas se você for no feed, você quer uma coisa mais dinâmica, no nosso feed já tem alguns cortes. Enquanto a gente gravava aqui, já tinha 2 cortes. O corte do ranking de receitas, que é um vídeo de 14 minutos, ou seja, é um tema de 14 minutos dentro desse vídeo, né? A gente pega o trecho e cola. E tem um em relação ao resultado do ano passado, de 24. O exercício, como se fala. E os 7 clubes tiveram resultado negativo. Por isso que o Fred falou do déficit. A gente usou tanto, porque os 7 times Exatamente. tiveram. E tem um vídeo sobre isso também, que é um vídeo de 12 minutos. Enfim. E vão entrar todos os vídeos, Cássio. Vão entrar todos os vídeos. Teremos mais cortes, porque todos eles a gente foi fazendo de forma organizada. Cada tópico era um debate. Então dá para. As coisas não ficaram misturadas, ou seja, tem como cortar. Mas enfim, se você quiser o vídeo completo, já está no nosso feed. E se você for para uma leitura mais dinâmica e tal, a gente aos pouquinhos vai publicando também. E lembrando que a gente fez também o balanço do Santa, Fred. E no nosso feed, no nosso canal, a gente tem vídeos específicos dos 7 balanços.
Que aí é Perfeito. falando de todo mundo, sabe, o balanço do Vitória, do Náutico, do Santa Cruz, do Bahia, do Sport, do Ceará e do Fortaleza, tá todo mundo lá, porque a gente gravou, na verdade, o do Santa, depois que a gente gravou o do Santa, a gente fez esse do raio-x do Nordeste. É isso, Cássio. E aí eu reforço, tá? Passe a ter o hábito de entra ali no YouTube, vai na nossa seção de vídeos, porque estamos produzindo conteúdos diários, alguns de hard news, alguns focados diretamente na rodada, como esse pré-rodada, outros como essa série que a gente terminou do Raio-X Financeiro. Só que tem coisa muito legal vindo por aí, tá? A gente até já apresentou aqui a ideia de programas resgatando fatos históricos. Estamos engatilhados para começar esse projeto. A Copa do Mundo está chegando, a gente vai começar também a trazer uma série muito legal nesse pré-Copa do Mundo. Se preparem, porque nos próximos dias a gente vai estar lançando tudo isso. E uma forma de não perder nada desses nossos conteúdos é se inscrever no canal e ativar as notificações, tá? Ativando as notificações, o YouTube vai mandar sempre para você um aviso quando tiver vídeo novo, tá? Quando a gente tiver com live entrando no ar. Por isso a gente reforça o convite. E a partir de agora, Cássio, mergulhamos para valer nessa 17ª rodada, que tem como abertura aqui no nosso programa um duelo na Ilha do Retiro entre Sport e Santos. Tu falou duelo, eu comecei a rir aqui sozinho, porque ele falou duelo, é Romarinho e Neymar o duelo? Assim. Esse não deve acontecer, pelo menos no primeiro tempo, tá, Cássio? Mas a gente tem um Sport Santos na Ilha do Retiro com ingressos esgotados. E em todo lugar que a gente ouve falar do jogo, que a gente lê, o jogo é quase que apresentado assim: Esporte contra o Santos de Neymar. É quase que um sobrenome do Santos nessa temporada. E, queira ou não, Neymar é Tem um influência no atrativo público. para o jogo, tem Tem, influência no peso do jogo. Eu estava assistindo, pouco antes da gente iniciar essa gravação, o noticiário local. Fãs de Neymar foram para o aeroporto esperando a chegada dele, mas o Santos teve que fazer um esquema especial. Né? foi na Neymar TV, gera todo fez uma matéria isso. do aeroporto, né, sobre isso. Isso gera todo esse essas alternativas que o Santos tem que ter, porque traz indiscutivelmente um dos maiores nomes do futebol mundial, Cássio, na última década, nos últimos anos. Neymar tem esse respaldo, tem essa capacidade, né, de atrair jovens, sobretudo adolescentes, crianças que são fãs do jogador e faz parte do contexto do jogo. Não estou dizendo que todo mundo vai para a ilha para ver Neymar, mas até mesmo alguns Tem gente torcedores do que vai para ver esporte. Neymar, mas tem gente que vai também porque Romarinho fez aquele segundo gol em 53. Exatamente. Por isso que são os personagens aqui dessa imagem. E Neymar tem quem vai para ver, torcer e aplaudir, e tem quem vai para provocar, para perseguir, porque torna o jogo maior, Cássio. Eu tô Mas vendo esse negócio calado, não tô entrando. Eu tô achando isso uma bobagem. Pode fazer o que quiser. eu acho Meu também, eu irmão, acho também. é, é muito rede social hoje em dia, mas enfim, não vou entrar muito nisso, não, porque de Mas no repente, fundo é só isso, né, Cássio? Você faz para repercutir para na rede repercutir. social. É um Mas jogo enfim, já jogado, digamos assim, é. tá? Que a gente sabe o que é feito e qual o objetivo real. Que É, muito mais é. do que irritar Neymar é ter uma visibilidade ali É. em algum Mas enfim, post, no mas também Instagram, no beleza, Twitter. não tá, até onde se sabe, não é crime, então tá levando para, enfim, não estou fazendo nada que seja ilegal, então segue o jogo. Sobre os ingressos esgotados, lembrando que a Ilha do Retiro, apesar da reforma que o esporte fez de iluminação, corrimão, a escadaria, área interna e tal, mas não conseguiu a liberação dos bombeiros ainda para a capacidade máxima do estádio na sua composição atual, que seria de 32.500, de 32 e 34 mil, enfim, é o bombeiro que colocaria, mas pelo menos 32.500 lugares, ou seja, ele está para 26 mil, cerca de 26.300, 400 torcedores. Daí uns 2.600 a 3.000 do Santos na geral do placar e o restante do esporte. E esses ingressos foram esgotados. Na primeira parcial foi bem surpreendente. A primeira parcial, quando já estava com 20 mil, o que na Ilha do Retiro, com a capacidade reduzida hoje, era beirando a lotação máxima. E o que é curioso é que quando o esporte colocou ingressos esgotados, essa mensagem, Fred, na verdade se refere à torcida do esporte, porque a mensagem dizia que ainda havia ingressos para a torcida do Santos.
Assim, para o Sport, ou seja, a turma que realmente vai ver Neymar, para torcer por Neymar, ainda tinha ingresso para ir para a torcida do Santos, mas para a torcida do Sport estava esgotado. Que o Sport faz o papel dele, enquanto as ingressos esgotados é para a torcida dele. É assim que você se comunica, né? Você faz para o seu clube, se tem ou não tem ingresso. Sobre essa partida, Fred, que a gente analisou bastante já, a gente já fez o raio-x, porque começar essa semana com rodada no meio de semana é bem puxado, né? Que a gente faz o raio-x, faz os telecasts dos jogos, tudinho. E a gente tratou esse Sport Santos, que ele vem junto, é uma dobradinha, Sport Santos nesse sábado e Sport Bahia no outro sábado. Depois de empatar com Vitória, mais do que o ponto, que é para quem tinha 3 pontos e subir para 4, está a 10 pontos ainda do 16º. Mas a postura contra o Vitória, que foi uma sequência de uma postura já demonstrada contra o Botafogo, mostrou, a postura contra o Botafogo, beleza, perdeu aos 46 do segundo tempo, mas contra o Vitória foi o contrário, conseguiu reagir e empatou em 53. E aquele comportamento começou a sinalizar que, pode começar a pontuar, Talvez não seja suficiente ao final do campeonato para evitar o rebaixamento, mas também para não ser um time que não faz absolutamente nada do campeonato. Então o Sport pode começar a pontuar. Mas para matemática, que é justa o torcedor do Sport pensar, existe alguma matemática? Nesse momento, detalhe, nesse momento não existe. Só vai existir se vencer o jogo. Como a gente colocou no raio-x. Se o Sport vence esse jogo, e sobretudo o próximo, passa a ser uma matemática muito difícil, mas passa a ser uma matemática com 2 exemplos. Curiosamente, do ano passado, Grêmio e Fluminense, de 2024, que escaparam. Isso se vence esses 2 jogos. Então, para a tabela do Sport, e nesse início de reação sob o comando de Daniel Paulista, a imagem que passa é a última porta para entrar nesse campeonato. Ou então vai ficar fora, vai ficar na calçada, vai ficar escutando a festa na calçada. Para entrar na festa desse campeonato, essa parece a última porta para o Sport entrar. E olhando o que eu estou vendo na odd que você traz na tela, Fred, 2,67 para o Sport e 2,91 para o Santos e 3,21 para o empate. Desde que ele começou a fazer isso aqui, eu nunca só um jogo, detalhe, o Sport não tem nenhuma vitória no campeonato e obviamente não tem nenhuma vitória na ilha, como mandante. E só um jogo o Sport não foi favorito, que foi contra o Botafogo, que eu acho que aí as bets estilaram, meu irmão, esse time não é favorito não, o favorito é outro. E botaram o Botafogo. Aí acontece o quê? Já voltou para a lógica. Ainda que o Sport não tenha nenhuma vitória, botaram o Sport como favorito. Detalhe, todos os jogos que o Sport jogou na Ilha do Retiro contra... Aliás, eu acho que estou equivocado contra o Palmeiras. Eu confesso que. Mas aí faz muito tempo, ainda não era o Sport em crise. Mas não... eu acho que eu ignorei o Palmeiras. Tá? Possivelmente não era favorito, não. Esse seu movimento é mais já quando o Sport demonstrava que faria essa campanha embaixo. Isso, aí tudinho, até contra o Cruzeiro. Aqui tá naquele. E foi 0-4 o jogo. Aí contra o Botafogo finalmente inverteram e agora já deram de novo esse favoritismo. Olha, não é para tanto, não. Não é para tanto, não, viu? Eu não acho que o Sport seja favorito de jeito nenhum. Eu acho que o Sport vai tentar dar sua última cartada, repito, para entrar no campeonato. Mas o que fez em Salvador demonstrou um pouco de brio. Era importante e não estava tendo brio. Assim, para buscar um resultado, era o queixo de vidro. O que eu falo de brio? O Sport levou um gol, acaba o jogo. Leva um gol, acaba o jogo. É só ver, perde de 1-0, perde 1-0, leva um gol, acaba o jogo. Contra o Vitória, perdeu, levou o gol, foi buscar, tomou o gol aos 49, foi buscar aos 53. Então, assim, mostrou um brilho que nesse campeonato ainda não tinha acontecido. E nesse campeonato, que eu digo, nesse momento dessa crise, dessa situação crítica. Então, aquilo, Fred, mostra o Sport tende a ter o time sendo a base do time pela terceira vez, coisa que não vinha acontecendo, era um time que se mexia bastante, e Daniel repetiu o time ali, time de linha, né? Porque ele trocou o goleiro, né? Era Gabriel e virou Kaique no revezamento. Foi por obrigação, né? Por obrigação, mas o time de linha vai se repetindo. E eu acho isso importante, mesmo que seja, por exemplo, com o lateral direito, Matheus Alexandre. Eu acho que tem que ser com o Matheus Alexandre mesmo, porque eu acho que ele jogou ali em Salvador, teve uma atuação correta, uma contratação muito cara, que rendeu quase nada, mas que nesse momento começou a funcionar com o Daniel. Eu acho que tem que ser aquilo. Então, finalizando essa análise, o Sport vai com o terceiro jogo com o mesmo, ganhando corpo, com mais confiança depois do resultado do Vitória e com uma atmosfera completamente favorável. Porque ainda que tem muita gente, até do Sport possivelmente, querendo ver Neymar, mas o cara vai torcer pelo gol de Romarinho mesmo.
O cara vai torcer pelo gol de Barleta. O cara quer ver Neymar porque é uma estrela e tá ali. Se Neymar deu um drible, pô, que massa, o cara viu pertinho, 15, mas o cara a atmosfera vai ser a atmosfera de um estádio que vai apoiar o esporte. E que Absolutamente. ele precisa disso para aproveitar essa última porta. Então é um sábado assim, não digo nem decisivo, porque o esporte já perdeu as decisões. É um sábado. É como a gente falou de videogame até ali, a gente tava conversando de videogame antes. É como se fosse o último life, o último. Para aproveitar. É. Eu diria, Cássio, que eu concordo com essa sua visão final, que a gente não pode chamar de decisão nada que envolve o esporte, porque o esporte está abaixo do sarrafo da decisão. Se ganhar, ainda fica 7 pontos, se tudo ajudar, Isso. porra. Então, assim. Para você ter ideia, quando a gente trouxer aqui o jogo do Fortaleza, eu utilizo a expressão decisão no slide. No do esporte não é uma decisão, no do esporte ainda é, Cássio, a mesma tentativa de entrar no campeonato, de disputar o campeonato. O esporte, ele já há Não dá para usar algum sequer a tempo. palavra voltar. O esporte já está há algum tempo, Cássio, procurando brechas para entrar nesse campeonato. Teve uma frustração contra o Botafogo, quando fez uma partida razoável ali, com um volume bom dentro da Ilha do Retiro. E teve uma alternância de frustração e euforia com o empate em Salvador. Frustração porque eu digo desde quando acabou aquela partida que o Sport foi levemente superior ao Vitória e que merecia ganhar o jogo. Se tivesse ter um vencedor, achava mais justo até que fosse o Sport pela dinâmica das chances apresentadas. Contra o Botafogo, não. Eu acho que apesar do volume, eu acho que se tivesse tido um vencedor, o Botafogo era o vencedor mais justo e acabou sendo, porque as chances de gol do Botafogo foram muito mais claras do que as chances de gol do Sport. Em Salvador, não. As chances de gol do Sport foram mais claras que as do Vitória. O Sport teve mais chances com bolas finalizadas, forçando boas defesas de Arcanjo do que o Vitória teve. Ainda que o Vitória tenha estado 2 vezes à frente do placar, e isso, obviamente, deixou muito mais perto, né, de conseguir os 3 pontos. Dito isso, Cássio, esse jogo ele se torna uma possibilidade justamente por conta das 2 partidas em que o Sport conseguiu ser competitivo. Porque senão seria tratado com um certo distanciamento e talvez o movimento de jogo tendo o Neymar como atração e menos importância real para os donos da casa até fizesse mais sentido, mas com o empate o sentimento mudou, tá? Porque não é o ponto conquistado, é a forma com que esse ponto foi conquistado. E aí, na edição do Raio X, a gente mostrou caminhos. Hoje esses caminhos não existem. A gente mostrou onde estão os caminhos para que a torcida do esporte tenha um mínimo de esperança na permanência. E esse jogo, ele é uma ponte para esses caminhos. Ele sequer faz parte desse caminho. O esporte precisa de uma, talvez 2 vitórias, ou de pelo menos 4 pontos nessa sequência em casa, para poder enxergar, se a gente ganhar mais uma ou mais 2, a gente tem uma chance de fazer um grande segundo turno e disputar a permanência, caso essa permanência seja disputada numa faixa em torno dos 40 pontos e não em torno de 43 ou 45 pontos. Quem Isso. quiser saber mais e se debruçar mais, a gente tem um vídeo aqui, tá? Que é justamente sobre essa missão 40 pontos que a gente chamou para o esporte. Hoje, real, eu estava no vídeo, o Cássio estava no vídeo, a gente opinou, a gente deu a nossa visão, trouxemos números, possibilidades, mas a gente não acredita, tá? Para a gente começar a acreditar, não vai partir da gente nem de uma atuação boa, nem de uma atuação razoável. Só as vitórias vão permitir que se acredite. E aí, Cássio, para o jogo, falando dentro de campo, você já sinalizou uma tendência muito natural de continuidade, tá? Daniel utilizou um time contra o Botafogo, repetiu no Barradão. Agora a tendência é que Gabriel volte para a condição de titular,
recuperando a vaga que era de Kaique França. Gabriel, pós-paralisação, assume essa condição de titular e a tendência é que ele seja o goleiro titular nesse sábado. Então, o Sport só tem dúvidas no gol com o Gabriel. A formação da defesa ela está confirmada: Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon e Cariús. Ainda que Cariús venha sendo muito criticado, Kevson, que é o único substituto, pertence ao Santos e não pode jogar contra o Santos. Então é Cariús de qualquer jeito, tá? Rivera e Zé Lucas. Cássio, se você considera que há uma possibilidade de Mateuzinho ganhar a vaga de Lucas Lima, eu acho muito difícil. Fred, eu acho que ainda não, tá? Primeiro, Lucas Lima, o Sport não vai precisar pagar R$ 500 mil para ele jogar. Sim, já Ele era tá, jogador já é dessa jogador vez. Eu acho que Lucas Lima vai ter essa oportunidade ainda, a questão do liderança. Tipo, Daniel Paulista é aquela questão do vestiário, né? Ele não pode. Já fazendo as alterações e tal, mas Mateuzinho já jogou meio tempo da partida. De repente, ou seja, se ele jogar de novo, entrando no intervalo. Muita gente, Cássio, defende que Mateuzinho entre no lugar do centroavante, né? Do Collor Ramírez e Para deixe Derek virar como centroavante. Né? É. Eu acho. Eu não gostei é mais factível. Eu não gostei do centroavante uruguai até aqui, não. Já falei nos telecasts, assim, eu achei até aqui limitado. Mas eu vou esperar, porque se Arthur Souza jogou, não sei a quantidade de partidas que jogou pelo Sport, se Vini Faria no passado jogou a quantidade de partidas, eu acho que esse Uruguai pode jogar mais algumas antes que diga, não dá. E é melhor não sacrificar isso, porque, tipo, se for ele para entrar, pelo menos Mateuzinho entra e muda o jogo. Esse Uruguai, se for para entrar, não vai mudar. Então, prefiro ter a opção. E um último ponto sobre Lucas Lima do Santos, até porque ele foi peça decisiva na vitória do Sport sobre o Santos, que colocou acesso. Seria até curioso se o Sport ganhar o jogo. Porque o Sport ganhou do Santos na última rodada da Série B e subiu. E até agora não ganhou um jogo da primeira divisão. Se ganhar, ou seja, a gente está dizendo, só vai entrar no campeonato conexão, pela segunda vez, se for com o Santos de novo. Então, Cássio, fechando ali o time, Barleta, tá? Obviamente confirmado. Derek vai jogar, seja na ponta, seja como centroavante para Mateuzinho entrar, tá? E eu acho que esse entrou nada do outro mundo, mas muito melhor do que as peças que o Sport vinha utilizando. Muito melhor. Tá? E aí, Cássio, surgiu uma novidade interessante durante a semana de treinos, tá? Pós-Salvador, Pablo vai para o jogo. Não como titular, mas como uma opção, né? Então o Sport já ganha ali. Ou seja, Derek não precisaria virar centroavante no primeiro momento. Sim. Ou se o Sport precisar, no último momento, ele precisando de dois centroavantes, porque. Como fez com Paciência e Derek, né, no final. E isso, porque em Salvador foi aquela coisa, assim, o Sport vai meio que se o jogo tiver 1-1 ou 0-0 ali, os dois times com 11 jogadores, assim, o Sport não tem muito, jogando em casa, o Sport não está muito numa condição de abraçar o empate, Fred. Então, assim, porque se abraçar o empate significa que vai levar o campeonato assim, ó. Tá aí e tal. Se o Sport enxerga alguma coisa, só eu preciso, então ele vai se colocar numa situação de risco. Então, tendo o Pablo, significa que pode terminar com dois centroavantes numa situação de jogo na reta final, ou se Pablo entrar substituindo o uruguaio ali, o Ramírez como centroavante, Derek não precisa ser forçado, Derek pode continuar na ponta, e Mateuzinho entra na de Lucas Lima, enfim. Ou seja, Johan perderia o lugar na fila, que foi Johan que entrou em Salvador, significa que é bom ter opção. O banco volta a ter algumas opções, né? É só ver, para quem está na dúvida, que a gente está falando veja o banco do esporte, aqueles cards que os clubes colocam na escalação de esporte e juventude. Basta só ver. Juventude e esporte, melhor dizer. Um dos capítulos mais claros, né, dos erros que o Sport teve esse ano foi aquele. Da direção do esporte, né? Do futebol aquele banco de reservas contra o Juventude. Tá? Quando esses reforços sequer estavam com condição de jogo. E aí, Cássio, para fechar as informações sobre o esporte, foi diagnosticado, né, o grau da lesão de Sérgio Oliveira. Ele vai passar 4 semanas fora. Tá? Como os jogos do meio de semana param, então ele vai perder aí mais 3 ou 4 partidas e fará o tratamento no Recife.
Eu achei curioso, isso existia dentro do contrato dele. Não, essa informação já tem uma nova informação. Eu tinha visto em Portugal, mas ele vai ficar no Recife Não, então? exatamente isso, porque existia dentro do contrato dele, Cássio, uma, uma, um trecho que diz o seguinte: para lesões com mais de um mês de recuperação, ele está autorizado a fazer o tratamento em Portugal. O prazo que o Departamento Médico do Esporte projetou é de menos de um mês, 4 semanas, é muito próximo. Mas o esporte vai fazer cumprir o contrato e não permitiu que ele fizesse o tratamento em Portugal. Ele vai seguir aqui. Tá? Eu achei pequenas arestas nos tons aí. Mas é lá e De cá, você eu acho. precisar. Exatamente. De você precisar lembrar que tem um contrato para o jogador ficar. É uma relação que não parece uma relação saudável nesse momento, tá? Do outro lado da moeda, Cássio, o Mas Santos para tem. esse jogo não tá fazendo falta não, viu? Assim, pode fazer falta no campeonato. Eu É, vejo assim, infelizmente, assim, eu acho que tem um jogador de muito potencial, mas pelo que mostrou no esporte, assim, não tá fazendo uma falta muito grande, não. Acho que poderia colaborar, poderia, mas infelizmente, pelo tanto que o esporte paga nesse contrato, mas até aqui a entrega é muito, muito abaixo do esperado. do outro lado da moeda, Cássio, o Santos tem 3 desfalques. Tinha 2 e na véspera da viagem teve mais um desfalque, tá? É, Guilherme, que poderia ser o Uma lei do único ex aí. ali da lei do ex, né? Não vai para o jogo. E o zagueiro Gil também já estava fora da partida. No último treino, o Ilharão, tá? Volante, também se lesionou. E os três são as 3 ausências do Santos para o jogo. E a provável escalação do Santos, Cássio, é a seguinte, tá? Gabriel Brazão no gol, Igor Vinícius, João Basso, Luan Pérez e Souza, Tomás Gincon, Zé Rafael e Neymar, Roleiser, Barreal e David Washington na frente, tá? Tem boas peças, viu? Assim, não Tem duas encaixou, peças. Do meio tá para frente fazendo, é bem, tá bem fazendo uma campanha complicado. ruim, mas assim, Raul Reis é bom, muito bom de bola. Neymar, se modo semi-prime, deve fazer o estrago. Zé Rafael é muito útil numa Série A. Então, assim, tem, tem peças assim para fazer um bom jogo, mas a fase do Santos não é boa. Assim, Voltou, Cássio, voltou da conseguiu um resultado. paralisação ganhando Na o verdade, o Flamengo, Santos né? conseguiu um resultado. Conseguiu um resultado ali que completamente fora da curva. E assim, no talento de Neymar, que foi ganhar do Flamengo, um Flamengo brigando ali pela liderança, e o Santos na reta final vai lá e ganha com o Neymar. Mas aí depois já veio o jogo contra o Internacional, Mirassol, não, tomou 3 do tomou Mirassol, 3 do Mirassol, perdeu em casa, perdeu em a casa do discussão do Inter. Neymar com o torcedor, o clima já, assim, aquela onda do Flamengo se perdeu um pouco ali. Então, assim, para o esporte é Total, se esperar perdeu. o Santos desses últimos 2 jogos, e não o Santos que tem condição de ganhar do Flamengo, porque É, um Santos tem condição de ganhar do Flamengo, também tem ganharia do condição esporte, né? de ganhar do esporte, né? E é o Santos de Z4, né? Com esses 2 resultados, o time entrou no Para a matemática Z4. do esporte, inclusive, é a vitória, até porque o Santos permaneceria com 14 pontos. Então, assim, no fim das Exatamente. contas, cortaria um pouco uma vantagem que vai ter que cortar a vantagem para muita gente. Exatamente, Cássio. Segundo jogo que a gente traz para a tela desse sábado. O Fortaleza recebe o Red Bull Bragantino, tá? E o Fortaleza, Cássio, a gente passou pelo esporte e para quem não tem acompanhado nossos programas, a gente sempre mostra que o esporte faz a pior campanha entre as 400 da história da Série A para 14 jogos, tá? O esporte tem apenas 4 pontos, não ganhou de ninguém. É uma campanha, um vexame histórico. Mas, se você fizer o recorte das últimas 5 partidas, o Fortaleza consegue ser pior do que o Sport, cara. Se o Sport tem 2 pontos nos seus últimos 5 jogos, o Isso é Fortaleza tem bizarro. um, tá? Isso é O bizarro. Fortaleza tem um. Esse ponto do Fortaleza foi na estreia de Renato Paiva em casa contra o Bahia. O jogo que o Fortaleza sai na frente, o Bahia Faz tempo domina o que não segundo ficava, tempo. que não ficava ali com a vitória ali. E, é,
O Bahia melhora no segundo tempo, pressiona, tem gol anulado, faz gol, teve um pênalti não marcado, né, a seu favor. No final das contas, o Fortaleza sobreviveu, né? Escapou de 5 jogos e 5 derrotas ali. Não pelo que fez no primeiro tempo, mas pelo que fez no segundo tempo. Mas a sensação, Cássio, geral, é que houve uma melhora. Nem que tenha sido uma melhora de entrega, de espírito, de competitividade nessa troca de Vojvoda por Renato Paiva. Ao contrário do que a gente vê, por exemplo, com o Vitória, que todo jogo no Barradão tem mobilização, a torcida do Fortaleza tá naquele sentimento de frustração, de indignação e ainda não virou a chave para o apoio incondicional de tentar salvar a tragédia para a evolução do clube, para as finanças do clube, que seria o rebaixamento. E aí, Cássio, teve treino aberto nessa sexta-feira e ingressos a R$ 10. O Para treino aberto tentar com bastante gente, inclusive, tá? isso, para tentar virar essa chave, para tentar dizer, ó, galera, ó, o seguinte, nosso ano de glória não vai ser 2025. 2025 é o ano de salvar e evitar o dano pior, de nos deixar na Série A, de nos deixar em condição de continuar sendo o clube que o Fortaleza vem sendo nas últimas temporadas. A gente até esquece que está nas oitavas da Libertadores, tamanha crise que consome o clube, né? Mas, Cássio, Renato Paiva vai para sua segunda partida e tem um adversário que vem de 2 derrotas, tá? O Red Bull Bragantino perdeu do Vitória em Salvador e levou a virada do Flamengo dentro de casa. Não sei se isso fragiliza, se tira a confiança. A gente não via, Cássio, a gente debateu isso algumas vezes. A gente sempre tratava que o Red Bull Bragantino tem mais ponto do que futebol. Não sei se esses 2 resultados começam a equalizar a campanha do quarto colocado, né? Eu Porque, achava. queira ou não, o Fortaleza recebe o quarto colocado da Série A. Continuou no G4, fez um ponto dos últimos 9 disputados. Vai precisar. Eu acho que tem mais pontos do que bola. Mas eu vou respeitar as 8 vitórias que o time conseguiu em 16 jogos. É um time que hoje, na média, a cada 2 jogos, vence um, pelo menos. E detalhe, essa média ficou assim porque ele não venceu as últimas rodadas. Na verdade, ele tinha uma relação até melhor. É um jogo perigosíssimo para o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um ponto ainda. Ele está esgotando as cartas do Castelão. Assim, o Fortaleza ele tem uma relação de jogos, muito mais jogos no Castelão. A Vai ser o diferença. nono. Vai ser o Isso. nono. Ele já tem 8 jogos. O Fortaleza disputou 14 partidas, são 8 jogos em casa e 6 fora. A relação agora, porque geralmente você fica um fora, alguém sempre tem que jogar um fora, mas na rodada seguinte você iguala. E geralmente fica assim. O máximo que acontece é de repente tem uma rodada que você fica 2 fora, daqui a pouco você vai ter 2 em casa, aí você equaliza. E o Fortaleza ele vai abrir 3 jogos. Ele vai ficar com 9 do Castelão e 6 como visitante. Significa que a péssima campanha do Fortaleza acontece apesar do mando de campo. Então, assim, não vencer esse jogo contra o Bragantino vai ficar uma defasagem enorme, porque em algum momento vai ter. Ele vai ter que cumprir essas partidas, esses 3 jogos de diferença, Fred, com todo mundo tendo pelo menos uma relação de 2 jogos em casa, um jogo em casa, e tendo muito mais e um mando de campo de um cenário, obviamente, melhor para pontuar. Então, o Fortaleza já tinha essa impressão contra o Bahia na estreia de Renato Paiva. Eu acho que a torcida do Fortaleza gostou. Falar pelos outros é fogo, mas assim, a impressão, vou dizer, a minha impressão é que parte da torcida do Fortaleza gostou da estreia de Renato Paiva pela atitude do time contra o Bahia. Mas eu acho que faltou demais ali ainda, tá? Assim, eu assisti Fortaleza e Bahia. O Fortaleza, detalhe, ficou perto da vitória, ainda que o Bahia tenha tido um pênalti não marcado e tenha tido as suas oportunidades, mas ele também, aos 44 segundos do tempo, o Fortaleza quase ficou um triz ali de desempatar a partida. Eu acho que o jogo ele pode ter tido uma atitude diferente, já que se contabiliza bastante, como se não tivesse tendo atitude com o Vojvoda. Porra. Não estava tendo atitude com o Vojvoda, não estava tendo em casco. Mas beleza, teve atitude, vamos nessa linha, teve atitude com o Renato Paiva.
mas eu acho que o ânimo que gerou isso é mais o ânimo da necessidade de esperar a melhora, Fred. Eu não acho que essa melhora foi efetiva. Eu acho que, na verdade, será mais uma oportunidade para Renato Paiva tentar realmente mostrar que houve essa melhora. É um jogo acessível, agora contra um adversário bem perigoso, mordido pelas últimas rodadas, porque lutou contra o Vitória e perde do Vitória na reta final. Vencia 20 o Flamengo, finalizações, né? toma um Contra o gol Vitória. no finzinho. Então, no fim das contas, essas duas derrotas que o Bragantino sofreu, ele estava ali, ele ficou isso aqui de pontuar nos dois jogos, tá? O Lucas Arcanjo foi um monstro, né, no jogo de Salvador, Isso. o goleiro do Vitória. E lá em Bragança Paulista, toma uma virada no finzinho. Esse time vem mordido, e se foi empate, já é um empate muito prejudicial para o Fortaleza. Porque a gente fala assim, a gente acabou de falar do esporte. Eu sempre digo isso nas lives, mas enfim, como eu sempre considero que são públicos diferentes, né? O Fortaleza está em penúltimo lugar, tem 11 pontos, está a 3 pontos do 16º, mas já com essa relação que é importantíssima. Quem não está de olho nisso está errado. Eu acho que quem não está prestando atenção nessa defasagem da relação mando de campo e jogo dentro de casa, fora de casa, vai ter uma surpresa se o cara não estiver atento. Mas o ponto é o seguinte: a campanha do esporte, ela parece que suaviza as outras campanhas ruins. A campanha do Fortaleza é horrorosa. Assim, a gente diz assim, o time tem 11 pontos, Fred, de 42. Não é porque o esporte tem 9% de aproveitamento. Não é porque o esporte tem 9% de aproveitamento que o Fortaleza com 26% não é ruim, não. 26% de aproveitamento é uma negação, pô. Assim, para um time que foi 25 G4, pontos no final do campeonato. Para você ter 25, ideia. Se projetar. a gente tá falando de um time que bateu quase 70 em 24, que foi em quarto lugar. E a projeção atual do Fortaleza, como o Fred está dizendo, é ter 25 pontos no campeonato, assim, ao final do Brasileiro. Ainda está a 3 pontos porque do 16º, porque, como a gente também abordou nas lives, e eu opinei sobre isso ali, o Z4 ele está muito para baixo esse ano. Tem 3 times que estão pontuando demais lá em cima, e obviamente eles vão comendo os pontos de quem está lá embaixo. Dessa vez o hiato, a gente só não trouxe o dado certinho pela quantidade de jogos atrasados, né? Que acaba distorcendo um pouco. São 13 partidas. O campeonato já era para ter 160 jogos, tem 147 disputados. Assim, é muita rodada. Tem jogo da 12ª, da 13ª, da 14ª, da 16ª. Assim, é uma loucura isso. Mas o Fortaleza, Fred, é uma campanha muito fraca. Então, eu simplesmente olhar, tem um time que tem 4 pontos, o Fortaleza tem 7 pontos a mais do que o Sport, isso não quer dizer nada. 11 de 42, o Fortaleza disputou 42 pontos e somou 11. Então, esse Cássio, time... para ilustrar, conclui. Não, esse time que somou 11 de 42, não dá para simplesmente colocar no ímpeto a melhora. Pode ganhar até no abafa. Detalhe, muito mais do que o torcedor do Fortaleza olhar um ímpeto novamente, ele precisa olhar 3 pontos. O Fortaleza pode jogar até mal contra o Bragantino, mas não dá para não vencer esse jogo, porque a conta vai ficar muito alta. Primeiro, se ele empatar, ele permanece na zona de rebaixamento, já automaticamente, e fica com 3 jogos a mais como mandante, pô. Essa conta irá chegar, essa relação. Só se o time for lá fora de casa e der uma resposta muito grande, mas não é o que vem acontecendo. Para você ter uma ideia, Cássio, em 2020 foi o ano que o Fortaleza brigou até a última rodada pela permanência, né? O Fortaleza correu o risco real de rebaixamento em 2020, terminou com 41 pontos apenas. Nesse momento do campeonato tinha 20. Se manteve mal, inclusive, né? Porque ele só somou mais. Não teve a campanha de recuperação, mas tinha quase regular. o dobro do que tem agora. 2022, que é o ano em que a gente poderia ficar usando como comparativo, mas ali é muito fora da curva. Fortaleza jogava uma grande Libertadores, fez grandes reforços na janela, trouxe grandes reforços na janela e saiu. Desse momento tinha 10 pontos, um a menos do que tem agora. Mas foi terminar com vaga na Libertadores, cara. Então, fez um segundo turno de time campeão brasileiro. Ainda que esteja na Libertadores, mas dessa vez o cansaço não está sendo, porque ele parecia óbvio, não está sendo dessa vez, assim. Não, esse ano é muito. Tanto que Vojvoda caiu, né? Tanto que Vojvoda caiu. E aí, Cássio, uma outra informação estatística, antes de a gente passar pelas ausências do Fortaleza e possíveis escolhas de Paiva, é o seguinte, tá?
A gente falou do fator Castelão, e o Fortaleza, de fato, tem queimado essa arma que foi o melhor mandante do ano passado. Hoje é Detalhe, o invicto, tá? isso. Hoje é o segundo pior mandante. Só é melhor do que o Sport. O Sport tem 11% dentro de casa, tá? O Fortaleza tem 33% dentro de casa. E enfrenta, Cássio, o segundo melhor visitante do campeonato, tá? O Red Bull Bragantino só tá atrás do Palmeiras. O Palmeiras tem 85% de aproveitamento quanto visitante, o Red Bull Bragantino 62% ao lado do Flamengo. Então, é um visitante complicado para se receber, o que eleva, né, o grau de dificuldade para o jogo. Tá? Cássio, desfalques do Fortaleza. Tá? Lucero e Martínez. Tá? Esses são desfalques por suspensão, desfalques do que Renato Paiva de fato tem em mãos. João Ricardo, Breno, Davi Luiz, Moisés, Mancha, são desfalques já regulares, né? Não, que Paiva não pode contar com eles a curto prazo. Tá? Tem uma chance de Bruno Pacheco ficar disponível, mas a tendência é que Diogo Barbosa siga como titular. Então, a provável escalação do Fortaleza. Vinícius Silvestre no gol, tá? Lembrando que ele foi contratado, mas quem jogou contra o Bahia foi Magrão, né? O garoto ali da base que teve a chance contra o Bahia. Nas reportagens que estão surgindo de Fortaleza do pré-jogo, o reforço Vinícius Silvestre ganharia essa posição, tá? Tinga, Gaston, Kusevich e Diogo Barbosa fecham a defesa. Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pochettino no meio de campo. Herrera ou Marinho pela direita, Breno Lopes pela esquerda e Adam Bareiro como centroavante. Esse deve ser o time, tá, que Paiva vai mandar para o jogo. Do lado do Red Bull Bragantino, né, Capixaba segue fora. Juninho Capixaba encaixou muito bem no time de Bragança, né, no time do Red Bull, mas segue com uma ausência. Nas odds, 2,56 para o Fortaleza, um leve favoritismo, 3,08 para o Red Bull Bragantino, 3,18 para o empate. Assim como no jogo entre Sport e Botafogo, eu acho que são odds muito difíceis, um jogo de projeção muito difícil. Eu não faria qualquer tipo de aposta, nem no jogo entre Sport e Santos, tá? Nem nesse jogo entre Fortaleza e Red Bull Bragantino. Diria até que dessas possibilidades dessas duas partidas, uma vitória do Santos é a que me parece mais próxima. Mas são dois jogos que é melhor você deixar de lado e procurar nas outras 8 partidas, a gente vai passar por elas, procurar nas próximas partidas odds interessantes, tá? Porque a gente, inclusive, tem um sábado movimentado. São 5 jogos no sábado, 5 jogos no domingo. E agora a gente destaca, Cássio, o Vitória, que na era Carille dividiu sua campanha em 2 jogos fora, onde chamou a atenção pela competitividade. Quase seguro o empate em 0-0 contra o Inter. E conseguiu, levou um gol no finalzinho e conseguiu segurar o 0-0 diante do Botafogo. Veio para Salvador, tinha na ordem Red Bull Bragantino e Sport. Talvez 4 pontos até fosse uma conta aceitável para o Vitória, mas a ordem dos fatores gerou uma frustração, porque ele bate o quarto colocado do campeonato e empata contra um time que basicamente não tem somado ponto na competição. Isso gerou uma certa frustração. Mas para além dos resultados, Cássio, a gente vem martelando desde o pós-jogo a quantidade de finalizações que o Vitória tem permitido. 78 finalizações em 4 partidas. 78, tá? 20 do Sport. Um time que tinha. O Sport tinha 5 gols no campeonato. 5.
finalizou 20 vezes, 9 na Barra. Detalhe, o Sport conseguiu finalizar 9 vezes na Barra, como você disse, Lucas Arcanjo sendo um dos destaques do jogo, e marcou 2 gols. Esse time tinha 5 gols em 13 partidas. O time com esse detalhe, desses 5 gols não era um gol contra. O time só tinha feito 4 gols assim, construindo jogada. Esse time conseguiu em Salvador ter esse desempenho. Então, não é acaso não. Eu acho assim que o desempenho do Sport pode estar atrelado a alguma melhora do Sport, mas também está muito atrelado ao tanto que o Vitória foi permissivo, Fred, né? Vem sendo permissivo. O que é o que é algo curioso, porque era tudo que não parecia ser o papel com o Carille, né? Assim, o Carille, a permissividade deixa de ser algo, algo que ele consegue corrigir, né? Costuma ser uma característica do papel de Carille. Talvez ele consiga fazer isso, mas eu acho que não aconteceu. Não tomou gol contra o Botafogo e só tomou um gol contra o Inter aos 46, mas eu fui até voto vencido ali, mas eu disse, meu, contra o Botafogo estava bem, tudo bem. Contra o Botafogo foi um massacre, pô. Com o Lucas Arcanjo pegando tudo, bola na trave no último minuto. Contra o Inter, não. Contra o Inter, de fato, eu acho que o Inter não jogou bem, teve menos oportunidades e o Vitória segurou bem, mas tomou um gol no final. Mas ainda assim o Inter teve suas chances, as suas chances. Mas ali eu acho que, no fim das contas, desses 3 jogos, Fred, o jogo mais controlado da defesa foi contra o Internacional, tá? Concordo. Contra o Botafogo, eu acho que foi assim. Foi 0-0, foi ótimo o resultado, mas assim, o jogo foi um bombardeio. E contra o Red Bull também não teve controle, não, mesmo vencendo o jogo. E contra o Sport não dá para assim, achar normal 20 finalizações de um time inofensivo. Esse time vai pegar o Mirassol, que fez 3-0 no Santos, que fez 2-0 no Ceará e que vem sendo um time frio num nível que eu acho que nem o torcedor mais fiel do Mirassol esperava. Assim, é realmente... Quinto melhor mandante do campeonato, tá, Cássio? Por exemplo, eu olho essa odd e eu acho que o Mirassol é favorito contra o Vitória, assim, valendo. Não acho um time excepcional do Mirassol, não tem como achar, na verdade, assim. São jogadores, assim, que encaixaram muito bem, jogadores, assim, mais rodados, mas é um time que essas últimas 2 vitórias, assim, são vitórias, assim, com autoridade. Contra o Ceará ali, o Ceará teve suas chances com o Pedro Raul, mas o Mirassol foi muito efetivo nas oportunidades que teve e segurou o resultado, meu amigo, com autoridade, tá, Fred? Muita autoridade, Cássio, muita autoridade. O trabalho de Rafael Guanais é um trabalho impressionante, mas você já passou por um dos pontos. É um time de muita frieza, né? A forma com que ganhou do Ceará foi assim, ó. Parecia um clube que está disputando, que entra no campeonato para disputar título. O Mirassol tem até pontuação para isso, mas obviamente ninguém considera essa possibilidade. Mas a forma tranquila com que encara os jogos, a gente assistiu também contra o Sport, o último jogo antes da paralisação, o Sport Antônio Oliveira, que era a pior versão do Sport, mas demorou a sair o gol, mas em nada mudou a tranquilidade, a calma com que o Mirassol joga, né, Cássio? Tudo muito aos poucos, não tem aquela pressão natural que qualquer time teria. Contra o Ceará foi demais. E uma qualidade que vem chamando a atenção. Aí traz. Só uma curiosidade, esse jogo aconteceu agora. Nessa semana, o Mirassol comprou o jogador do Vitória. Sim, João Vitor, zagueiro, né? João Vitor. O Mirassol começou a comprar jogador, Fred. 500 mil dólares, 2 milhões 760 mil reais. Ou seja, vai pro jogo então, né? Se comprou, tá liberado. Foi por isso que acho que disseram, vamos resolver logo essa semana. Resolve logo aí. Porque já garante, né, que João Vitor, que detalhe, foi um zagueiro, Cássio, execrado no Vitória, né? Ele deixou uma imagem muito ruim Futebol no tem Vitória. isso. Futebol é isso, eu diria, né? Futebol é isso. Tá aí Chico da Costa, né? 3 jogos, 3 gols, chegando e resolvendo. Desde que chegou no Mirassol, todo jogo ele deixa o gol dele, tá? As odds dessa partida, 1,86 para o Mirassol, 4,90 para o Vitória, ou seja, o mercado aceitou o Mirassol, tá? Agora dá ao Mirassol o favoritismo que a sua campanha desenha. E Cássio, antes do embarque, o Vitória teve um
uma ausência que não poderia ser pior, eu diria, tá? Já tinha perdido o Eric, que quando fez o gol contra o Sport resolveu subir naquela escada ali e abraçar os torcedores. Então, um cartão amarelo infantil tirou o Eric da partida. E agora perdeu o Mateuzinho, tá? Mateuzinho vem sofrendo com lesões nessa temporada e de novo sentiu tá fora do jogo, tá? Uma fascite plantar, nem viajou. E Ronald, que entrou muito bem contra o Sport, tá? Joga um pouco mais atrás, é volante, mas tende a ser o escolhido por Carille. Que grande que, que grande sacrifício, né, de Carille escolher um volante ali para jogar no meio de campo. Tende a ser o escolhido e aí o Vitória vai para o jogo com Lucas Arcanjo, Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus, Baralhas, William Oliveira ou Rubem Rodrigues e Ronald. Fabre substitui Eric, assim como substituiu durante o jogo contra o Sport. No lado esquerdo, Lucas Braga foi mal diante do Lanterna, e aí já tem sua titularidade colocada em xeque de novo. Para quem, Cássio? Para o interminável e inacreditável Oswaldo, né? Que volta a ser cogitado como opção. Desfalcou contra o Sport. E Renato Kaiser, confirmado, obviamente, é o centroavante que o Vitória tem aí para o jogo. Tá? 4,90 Faz falta no Vitória, Mateuzinho, viu, Cássio? Faz falta Mateuzinho. Veja, faz falta muita coisa no Vitória, tá? Vitor Vilar, que foi que abordou o Vitória na última live. Assim, havia um tom ali de lamentação grande, assim, pelo elenco atual do Vitória, porque o Vitória foi queimando a gordura, e esses 2 pontos que ele desperdiçou nesse último jogo aí, meu amigo, assim, a galera não contava, não. Aí vai para essa sequência ruim agora, onde as odds mostram que é 1,86 para o Mirassol e 4,90 para o Vitória. Assim, para quem faz a métrica disso aí, há uma diferença enorme em relação ao potencial do Vitória. Só que a necessidade é do mesmo nível e o elenco não parece não corresponder. Assim, é uma situação levemente delicada. O time está fora da zona de rebaixamento. A gente não está falando, tipo, a gente estava abordando o Fortaleza, que é o vice-lanterna. O Vitória, no caso, é o 15º. Mas ele tem 2 pontos. Assim, o E Santos. 2 jogos a mais, né? Vitória Isso. está com a tabela cheia já. É um dos 16, por pouquíssimos exemplo, times Vitória que. tem 16. Vasco, que tem 2 pontos a menos, tem 14, tem dois pontos a menos e 2 jogos a menos. O Santos tem 14 pontos, mas tem 15 jogos. O Juventude tem 11, tem 14. Todo mundo que está abaixo do Vitória Tem jogos a menos. tem jogos a O menos. Santos tem 15 e o resto todo 14. Então, é isso, tá, Cássio? Outra informação que algumas pessoas podem estar se perguntando, quem não acompanha o Vitória de perto, Romarinho ainda na fase de ganhar condicionamento físico, tá? Já estava até apto na parte burocrática, né? Porque Sim, mas ele foi liberado, ele apareceu no bid no dia do jogo Vitória Sport, mas você tem que sair no bid um dia antes. Então, assim, se estava agora para esse jogo, ele já estava pelo bid, já estava ok, mas na questão física ainda não. tanto ele quanto o Rubens Ismael, quanto o Cantalapiedra, né, que são os reforços que chegaram por último, nenhum deles viajou, nenhum deles está em condição ainda, tá? Com condição física de começar a defender o Vitória, talvez, tá? Na próxima rodada, na rodada seguinte, já que tem uma semana sem jogos aí na quarta-feira, porque volta a Copa do Brasil e o Vitória foi eliminado na Copa do Brasil. Os outros 2 jogos que completam sábado, Cássio, tem favoritos bem consideráveis, mesmo sendo partidas envolvendo clubes dos mais tradicionais do futebol brasileiro. As odds são bem pontuais, consideram o momento e desconsideram tradição sem medo, tá, Cássio? Botafogo 1,66 jogando no Engenhão contra o Corinthians e Palmeiras 1,40 jogando no Allianz contra o Grêmio, que paga, Cássio, 9,37. Aí E eu, eu não colocaria R$ 1 no Grêmio. E eu não não, mas colocaria um aí, eu já, centavo. aí eu já acho exagero. Não terei novamente esses debates sobre ódio assim. Se disser isso aí, beleza, eu aceito, mas eu não acho que assim que a chance que a chance do Grêmio
está mal, mas assim, não é 9-1, não, pô. Assim. Enfim, é como se você não colocaria R$ 1, mas para os caras é quase oportunidade, porque a odd é muito desproporcional, na minha opinião, é muito desproporcional, pô. Eu acho que a chance do Grêmio ganhar do Palmeiras é reduzida. Mas é reduzido o que? Tipo, a do Vitória também é reduzida e tá 4,90. Veja, eu não acho que o Grêmio, juntando ali com o Vitória, assim, a disparidade é 2 vezes mais difícil, assim. Assim, eu acho primeiro, 4,90 nessa lógica aí de odds já é algo muito difícil de acontecer, né? Assim, significa que você já é bem, pô, mas 9,37 danou-se, pô. Assim, enfim. Agora, a do Corinthians ali pro Botafogo é surpreendente demais também. A vitória do Botafogo é beirando a certa, né? 1,66. Me chamou mais atenção, Cássio, o 6,16 do Corinthians do que o 9,17 do Também Grêmio. me chama mais Porque o atenção. Grêmio, de fato, é um time hoje de baixa competitividade. Baixa competitividade mesmo. Mas aí eu acho que a parte defensiva do Corinthians, que está muito desencaixada, podemos dizer assim, eu acho que tem Dorival reclamando da necessidade de reforços, enfim. Mas 6,16 para o Corinthians, porque o Grêmio está numa crise enorme. O Corinthians não chega, está em má fase, mas não é crítico, não é situação crítica como é a do Grêmio, não. Mas enfim. O Grêmio fez 5 pontos, tá? Fora de casa nesse campeonato em 7 jogos. De 21, fez 5 pontinhos apenas, tá? E vai aí como azarão absoluto pro jogo, tá? E aí, Cássio, a gente vai pro domingo agora com mais 5 partidas, tá? No domingo e 2 jogos dos clubes do Nordeste. E o primeiro jogo que a gente aborda é o início do corredor polonês que o Ceará se meteu. Tá? O Ceará tem agora Cruzeiro nesse domingo, depois Flamengo em casa, depois Palmeiras fora. E o ambiente, Cássio, na sexta-feira já tinham sido anunciados mais de 40 mil ingressos vendidos e continuava vendendo ingressos. Lotação Mas, sinceramente, completa. se tivesse anunciado zero, para mim não faria diferença. Eu ia ter 50 mil no domingo. Assim, tipo, essa odd era baixa. Aí, assim, a chance do Mineirão de não estar hiperlotado. O Cruzeiro joga antes do Flamengo, o Flamengo joga à noite. Então, e o Cruzeiro 92% de aproveitamento no Mineirão, Cássio. ou seja, o Cruzeiro vai jogar para tentar vencer e deixar o Flamengo ainda como perseguidor. E pela fase, para o Mineirão estar lotado, o Cruzeiro vem jogando muito bem. Empatou com 0-0 com o Corinthians, mas se apresentando para o jogo, buscando resultado. E o Ceará vem numa sequência de 5 derrotas em 6 jogos. E é como você falou, o corredor polonês é o Cruzeiro agora, aí recebe o Flamengo no Castelão e depois sai para pegar o Palmeiras. E a gente falou na live e trago para cá também. Se o Ceará não surpreender, Fred, se o Ceará não surpreender, mesmo no jogo do Castelão contra o Flamengo, tá? Porque é um Flamengo que está mais interessado no brasileiro do que nas Copas nesse momento, porque ele quer voltar, tipo, todo dia o Flamengo contrata alguém, e o último brasileiro foi em 2020. Ou seja, vai dar carga, não vai ter esse time sendo poupado pelas viagens. Sabe aquela coisa, viagem para Fortaleza? Não vai. A tendência aqui não tem isso. Então, se o Ceará não surpreender muito, como o Fred destacou, o Ceará tem uma possibilidade razoável de encaixar 8 derrotas em 9 jogos, pô. Hoje isso eu estou falando do brasileiro, porque tem um empate com a classificação nos pênaltis na Copa do Nordeste. Mas eu estou, obviamente, me referindo só ao brasileiro. Já está 5-6. Fez 3 pontos dos últimos 18. Não é desprezível a chance de virar 3 pontos em 27, Fred. E aí significa que você não é que você queimou, não. Você incinerou a gordura do início da competição. É um jogo duríssimo para o Ceará. Assim, eu tô vendo agora que é 8,57. Caramba, a chance do Ceará ganhar é maior do que a do Grêmio ganhar do Palmeiras? Não é, pô. Eu não acho. Pelo Cruzeiro. Mas veja só, eu acho que o Ceará tem um mínimo aí de recurso, de arma, que hoje o Grêmio não tem. Mas eu acho que são jogos parecidos, mas eu também, cara, sendo muito sincero, eu acho que o Cruzeiro
é mais favorito que o Palmeiras. Eu E também repito, aí não acho. tem nada a ver com o Ceará, não. É pelo Cruzeiro. O É Cruzeiro pelo tem Cruzeiro, uma força exatamente. ofensiva muito maior do que a do Palmeiras, né? E Bem aí maior. o Ceará vai ter que jogar esse jogo aí e entender o nível de pressão do Mineirão, o nível de pressão dentro do campo, da velocidade do Cruzeiro. E se o resultado vier, é ótimo, beleza, tal. Mas se o resultado eventualmente não vier, vai ter que saber digerir, porque a tabela não vai dar folga. E a situação dos últimos jogos é assim. Mas pelo menos o Ceará, depois da nossa última live, Fred, ele começou a sinalizar reforços, né? Fez uma proposta, inclusive Eu fiquei caríssima. pensando nisso. Eu fiquei Quase 10 pensando milhões de nisso, reais a cara. proposta, viu? 2 milhões de dólares seria. Para Brian Rodrigues, né? Diga aí, seriam quase 10 milhões de reais na Brian Ramires, proposta. Brian Ramires. E até com Vina, e sinalizando talvez Isso. finalmente essa novela de Vina. Então, eu acho Eu que fiquei numa dúvida, viu, a Cássio, galera sobre. começou a dizer, ó, meu É, irmão, não dá para só esperar não, velho. Não dá eu só para fiquei esperar. numa dúvida sobre essas informações que surgiram aí essa semana. O Ceará está entre os 5 clubes que não contrataram na janela. O Cruzeiro é outro que não contratou. Tá? Bahia, Atlético Mineiro e acho que Fluminense são os 5 clubes que não contrataram na janela. Eu só preciso confirmar se o Fluminense está entre eles. Deixa eu confirmar aqui. Fluminense, exatamente. São os 5 clubes que não fizeram nenhuma negociação, né? Que não trouxeram jogadores da janela. Negociação o Fluminense fez, perdeu áreas. Mas a pressão ficou muito grande. E teve uma coletiva no Ceará em que na coletiva foi dito: nós não estamos parados, recebemos 12 negativas, né? O Ceará tinha tentado 12 jogadores. Eu achei a coletiva estranhíssima, sabe, Cássio? Depois da derrota para o Mirassol, essa pressão por reforço que a gente bate nessa tecla há muito tempo, parece que essa pressão eclodiu de forma mais contundente lá em Fortaleza. E aí, Cássio, eu não sei até que ponto o vazamento dessas notícias são de negociações realmente em curso que o Ceará vinha segurando, ou se internamente fez assim, ó, a gente não pode ficar passando a impressão de que está parado. Vamos sair, né? Ligou, perguntou quanto é o valor, já vamos começar a vazar aí que a gente está negociando, né? E Thiago Minhoca trouxe no último programa e as matérias sobre Vina estão sendo publicadas em vários sites, né? Que é ele aceitando a redução do salário. O NE45 lá no primeiro movimento de interesse do Ceará em Eu Vina, lembro, foi uma confusão danada isso aí, né? foi Léo Fontinelli, foi a fonte da informação, garantiu. A torcida do Ceará se revoltou, achou um absurdo, porque obviamente negou, mas depois o próprio jornal O Povo confirmou a mesma notícia, e agora todo mundo que traz as possibilidades desse acerto com Vina trata a informação original lá do NE45 como correta, e estava correta, tá? Cássio, o jogo é duro para o Ceará, duríssimo, e que abre, Cássio, essa série de alto risco para o Ceará no campeonato. Então é isso, tá? Odd na Bet Nacional de 1,46 para o Cruzeiro, 8,57 para o Ceará. E, Cássio, eu não sou tipster, tá? Mas eu vou deixar aqui uma indicação. E ela começa nesse jogo que a gente acabou de passar. Uma combinação entre o Cruzeiro e o nosso próximo jogo, que é Bahia e Juventude, tá? Bahia e Juventude. O Bahia é apontado, Cássio, como o maior favorito da rodada. 1,36 contra 9,36 do Juventude, que tem um total de 0 ponto como visitante. 0 ponto. 5,24 o empate. O Bahia só não tem Santiago Mingo, né, que o zagueiro da equipe é o único desfalque do Bahia para o jogo. Somado, Cássio, somados os jogos, a odd de 1,46 do Cruzeiro e a odd de 1,36 do Bahia dá uma odd de 2. E eu acho uma boa odd, tá? Eu acho que os favoritismos de Cruzeiro e Bahia são muito consideráveis, maiores do que o do Palmeiras contra o Grêmio,
Maiores do que o do Flamengo, que tá ali na tela, Cássio. 1,49 contra o Atlético Mineiro, acho perigosíssimo. Tá? Caramba, tá, meu irmão, os visitantes assim, a turma, como é que a turma fala? Tiraram pra merda. Tiraram pra merda, assim, meu irmão, os visitantes é 9, 8, 7, assim, a turma não tá dando trégua pra visitante, não, meu irmão. Caramba, porque geralmente é esse tipo, é 2, outro é 3 pontos, assim, tem visitante com, 2 visitantes com 9, um com 8, outro com 7, um com 6, outro com 5,9, caramba, assim, a galera botou muita ficha nos mandantes, assim, Muitas fichas no Mandantes e nessa muitas rodada. fichas nos times de cima contra os de baixo, que é uma tônica dessa Série A. A gente Sim, debateu isso no o Inter raio-x, não é por tão exemplo. em cima assim, tá ligado? Por exemplo, Exatamente, só que a turma acha o Vasco muito embaixo. Então, o Vasco é um exemplo de que tiraram pra merda mesmo. Né? o Inter tem 6 pontos a mais que o Vasco, pô. É. Sim, sim. E 6 pontos arrumados agora, né? Nas últimas Isso, rodadas. isso, isso. Mas o Bahia é muito favorito, cara. Isso aí é favorito demais. É. Eu E concordo, eu concordo com O as Juventude odds. encerrou a rodada na noite de quinta-feira, Caxias do Sul, para no domingo estar jogando em Salvador. Assim, o tempo de. Detalhe, perdeu o jogo, ou seja, perdeu o jogo no finzinho do São Paulo, gol do Luciano. Pouco tempo de recuperação para já estar ali tendo que uma missão duríssima para. Ainda, e sem contar o cenário do Juventude, que é o time que não tem nenhum ponto fora de casa. Tipo, o esporte tem. Tem dois. Dois. Assim, tem dois. O Juventude está zerado fora de, o Juventude tá zerado fora de casa. Então, assim, o desempenho do Juventude fora de casa, a forma como perdeu dentro de casa, jogou mal, inclusive, mereceu perder, tá? O São Paulo assim, até que demorou para fazer o gol, faz na reta final, foi melhor e venceu o jogo merecidamente. Mas o jogo encerrou, foi um jogo isolado na quinta-feira, pouco tempo de recuperação da parte física para o time. É um cenário bem adverso para o Juventude, tá? E o Bahia, ainda que o Bahia venha de eliminação na Copa Sul-Americana, mas eu Usando acho os que titulares. na Não volta, né? usou na Assim, ida, usou na né, volta, estranho. na ida foi um mistão, na volta botou os titulares. Ainda que tenha perdido, tenha sido eliminado, mas como tem a Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste, tem a própria campanha na Série A, não foi tão difícil de absorver. Assim, A única crítica que Ravel fez foi ter mandado os titulares, inclusive, não foi nem o exatamente. resultado. Era para ter, veja, era para ter mandado o time que jogou da Fonte Nova, assim. Não, mandar poderia até ter mandado assim, mas jogado com aquele time, ou seja, ó, mesmo, que aí você Talvez, realmente você Cássio. colocaria o tanto que você se importava com aquela disputa. Talvez, Cássio, o fato de ser o Juventude e do Juventude vindo de um jogo na quinta Não noite. vai ser misto de jeito nenhum, diga Não, isso não. Cássio, deixa eu até. Não, pô, pelo contrário. Talvez o fato de ser o Juventude fez com que Ceni pudesse esticar a corda um pouquinho, porque depois é o retrô na Copa do Brasil. Eu Então, retro mal, assim, né? permite, e em Salvador também, permite esticar a corda. Tá? Ou seja, Permite poupa na esticar a Copa do corda. Brasil. Não, veja só. Poupa de acordo com o jogo. Tem uma, Certo. veja só. Se precisar poupar alguém por cansaço, poupa. Se não, a partida estiver resolvida, você vai dosando dentro do jogo. Porque eu acho, Cássio, que se fosse Bahia e Bahia e Inter, Bahia e Red Bull Bragantino, eu acho que Ceni talvez tivesse segurado mais o jogo lá na Colômbia. Tá? Mas com Bahia e Juventude, a diferença é muito brutal entre os times, Cássio, muito brutal. E com um desfalque, né? Que é o domingo, né? A zaga vai ser David Duarte e Gabriel Xavier. Olha, eu gosto. Detalhe, simpatizo com Juventude, tá? Time interior gaúcho, campeão nacional, que é uma força do futebol gaúcho. Eu acho o Mas a time gente mais fala. fraco da Série A. Não, eu ia dizer isso. A gente falou do Bragantino, que o Bragantino tinha mais pontos. O Bragantino tem 27 pontos. Tinha mais pontos que bola. O Juventude tem 11. Mas eu acho que o Juventude é ainda mais desproporcional ao que joga. Os 11 pontos do Juventude, eles são mais pontos para o que joga do que os 27 do Bragantino em relação ao que a gente estava falando. Porque, ainda que o Juventude tenha vencido o Sport, eu não acho que o Juventude venceu o jogo, como sempre vence. Assim, o Sport nunca ganhou o Caxias do Sul. Mas tem uma limitação grave ali. Enfim, e é o que a gente fala. Vão cair 4. Assim, o Sport deve cair. A chance do Juventude não cair me parece reduzida, viu? Eu acho nula, Cássio. Assim,
Teria que fazer outro time. Eu sempre deixo. Eu sei, mas tem que ser outro time. Esse time não tem como não, Cássio. Porque esse tem, time não, eu muito digo, tem, fraco. porque vão cair 4. Se tem que cair 4, eu digo, caramba, o Juventude escapou ano passado, uma recuperação muito boa, mas para esse ano, e outra, a janela não modificou o time, tipo assim, assim, não sei, não sei como é que, salvo uma surpresa aí, acho que vai continuar zerado algumas semanas ainda como visitante, viu? Nessa, possivelmente, tá? E as odds deixam muito claro que essa percepção não é só nossa, né, Cássio? O Bahia é o maior favorito, o Juventude é o time com menor chance, de acordo com. Não é só com a Bet Nacional, isso a gente sempre explica, né? As odds são odds internacionais, uma casa de aposta pode fazer um ajuste ali, outro aqui, tá? Mas 1,36 contra 9,36 é uma disparidade considerável. O Bahia completo, o Bahia motivado, entrando para uma sequência muito boa no campeonato, Cássio, que é Juventude em casa, Sport fora e Fluminense em casa. É uma sequência, Cássio, que pode jogar o Bahia para próximo dos 3 líderes. Não é nem para o G4, é para próximo dos 3 líderes do campeonato. Os 3 com mais derrotas do que qualquer outra coisa nas últimas rodadas. Exato. É uma oportunidade, um desenho de tabela. A gente mostrou no raio-x, Cássio, um dado muito interessante. O Bahia é, ao lado do Palmeiras, o time que teve a tabela mais difícil até aqui. Agora vai dar uma. Como está acabando o turno, inevitavelmente chegou a hora. Pô, vai do pegar outro o lado da 18º e na outra semana pega o 20º, pô. E os dois piores. Não só E em os dois posição, mas piores. em futebol. Né? Detalhe, os dois mais frágeis. Assim, a gente tá vendo. Se o Sport ganha do Santos, eu acho que esse, ainda apesar da colocação, mudaria um pouco o cenário de Sport e Bahia ali do Retiro. Mas a gente está analisando hoje. Não aconteceu o Sport Santos ainda. Não aconteceu o Sport Santos. Então, considerando que esse jogo, obviamente, não aconteceu ainda, qual é a tabela imediata do Bahia? É receber um time que não tem um ponto fora de casa e enfrentar fora de casa um time que não tem uma vitória. O pior visitante e o pior mandante. É o pior mandante e o pior visitante. E você fazer dessas duas situações. Assim, é de fato uma janela de oportunidade enorme para o Bahia, viu? Agora. Com uma Copa do Brasil. E tem que contar com o adversário goleiro, né? Da zona de rebaixamento da terceira divisão. Precisa contar um pouquinho com o goleiro. Precisa. Mas contra esses times, acho que um pouco menos. Mas talvez precise. Vamos ver, né? Tem Gilberto, lei do ex, né? Não sei se funciona para o Bahia, né? Para o Sport sempre funciona, Gilberto contra. Vamos ver se funciona para o Bahia, né? Gilberto, centroavante do Juventude, e que para mim é o time que Gilberto jogou o melhor futebol na carreira dele. Para mim foi no Bahia, tá? A gente acompanhou toda a carreira de Gilberto, né, com boa proximidade. Bahia, Santa Cruz, Bahia, Sport, São Paulo, Vasco. E no Bahia ele rendeu no nível mais alto, tá? Explodiu no Santa, né? Explodiu no Santa. A Pernambucana de 2011 é muito bom, é vendido para o Internacional por 2 milhões. O dinheiro daquela venda, se eu não me engano, compra o terreno do Ninho das Cobras, que é o CT do Santa, que não deve ser o CT do Santa na nova SAF, a nova SAF do Santa deve fazer em outro terreno. Mas enfim, e depois que ele vai jogar ali, mas ele foi no estadual, na esfera estadual, quando ele vai na esfera assim de Campeonato Brasileiro e tal, concordo. Inclusive acabou se tornando o maior goleador, né? Assim, por um clube do Nordeste na Série A, Fred. Somando gols em todas as edições. E aí, Cássio, fechando, tá? A gente até já passou por esses jogos num comentário por alto, tá? Fechando a rodada, 3 jogos no domingo, Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo super favorito, 1,49, 7,87 para o Atlético Mineiro, que atravessa dias conturbados, mas é capaz. Então eu acho esse jogo uma roubada, essa odd aí perigosíssima do Flamengo. Eu vi que, Detalhe, Cássio. Quando eu vi a foto de Rony, eu disse, eu tô ficando doido, meu irmão. Contra o Bucaram. Aí ele tirou a ação. Eu disse, acho que o cara não tinha entrado a ação. Fez o acordo, que loucura, fez o acordo. meu. Entrou com a ação, rescisão direta, tirou a ação na justiça, fez acordo. Assim, meu irmão, a semana do Atlético foi loucura, viu, bicho? Detalhe, Cássio, é que eles jogam domingo
pelo Brasileiro e quarta pela Copa do Brasil, né? Flamengo e Atlético Mineiro. Eles são Exatamente, eu adversários aí. É engraçado como isso sempre acontece no futebol, né? O PS tem um imã para isso. Joga no final de semana, aí na quarta jogam pela Copa do Brasil. De vez em quando rola mesmo, é impressionante. Inter e Vasco, 1,66 para o Inter, 5,94 para o Vasco. Por pior que seja o Vasco, e é muito ruim mesmo, o Inter não me passa confiança. A gente viu a dificuldade do Inter para vencer o Vitória, então não recomendo muito entrar nesse jogo, colocar o Inter para fazer composição de dupla, de tripla. E Cássio, São Paulo e Fluminense, o Fluminense vindo de 3 derrotas, né? Pegou um corredor polonês. Que detalhe, o São Paulo fora ainda dá para chamar de último vagão desse corredor polonês, né, Cássio? Você pegar Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e depois dessa tríade, São Paulo no Morumbi, dá para chamar de continuação. São Paulo com o Luciano metendo gol, começando a meter gol todo o jogo. Já foi artilheiro do Brasileiro, fez 2 no Corinthians, a jogada de Ferreirinho muito boa, fez o gol contra o Juventude, veio de 2 vitórias seguidas, é um time que estava ali, que precisa dar uma encostada, se vence esse jogo, começa a se aproximar da zona da Libertadores. O São Paulo está nas oitavas da Libertadores, mas é aquele clube que sempre precisa ter a sua vaga para jogar no ano seguinte, tá? Mesmo que eventualmente não conquiste o título brasileiro. E o momento que o Fluminense pega o São Paulo é um momento delicado para o Fluminense dessas últimas partidas na Série A e para o São Paulo completamente ascendente. Assim. Agora, assim, a ordem do Fluminense está equilibrada. É um jogo, em relação a tudo que a gente viu aqui nesse programa, é um jogo bem mais aberto, né? Não é um jogo que pende só para um lado, não. E eu acho que é por aí, mas o São Paulo é favorito dentro do Fluminense. É isso, dessa forma fechamos aqui nossas projeções, nossas visões para os jogos da 17ª rodada, e aí vocês já sabem melhor do que ninguém. Cobertura total dos 5 jogos dos clubes do Nordeste, pós-jogo, de todas essas partidas. Nesse final de semana tem a última rodada da Série D, teremos um programa especial no domingo à noite, analisando como todos os cruzamentos foram definidos, tá? Eu, Cássio e Arthur estaremos nesse programa na noite do domingo. Cruzamentos da Série D serão definidos e na segunda-feira, raio-x. Aí a gente se debruça sobre tudo o que aconteceu na 17ª rodada, as matemáticas para cada time. Será que o Sport volta para o jogo ou entra no jogo, né, já que nunca... Aliás, primeira e segunda rodada esteve no campeonato. Já que o Sport volta para o jogo, como é que o Vitória e o Ceará vão se comportar fora de casa, tá? A missão do Fortaleza, a obrigação do Fortaleza e essa aí é a obrigação total do Bahia contra o Juventude, tá? Vamos contar as histórias desses jogos no final de semana. Na segunda-feira tem raio-x e eu faço o convite. Entra na seção de vídeos porque tem conteúdo novo todos os dias, tá? Se você chegou até aqui, curte. Esse programa é o mínimo aí que você pode fazer, convenhamos, né? Você consumiu 1h30 de conteúdo, tá? Se você chegou até aqui é porque você, no mínimo, curtiu, então deixa essa curtida aí registrada. Aproveita, vai lá em cima no canal, vê se você está inscrito. Muitas vezes a gente acha que está inscrito no canal de tanto que a gente recebe vídeo, mas é importante se inscrever, ativar as notificações. É um pequeno gesto para você, um trabalho muito importante para a gente, porque nos ajuda a ser melhor compreendido e distribuído por esse indecifrável, que na verdade não é tão indecifrável assim, a gente é que é teimoso, algoritmo do YouTube. Grande abraço a todos, valeu Márcio pela direção e edição aqui desse programa, valeu Cássio. Valeu. Sexta-feira pesadíssima, né, para nossa dupla aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Foi. A voz, a garganta não chegou, chegou só o resto. Não, hoje abraço, já tchau, tchau. demais.